gostaria de falar sobre o diálogo católico-judaico, a fraternidade judaico-cristã, que foi uma iniciativa muito importante, pautada numa encíclica papal chamada Nostra Aetate, em que a Igreja Católica reconhece que lá na Idade Média ela perseguiu povos e perseguiu os judeus, inclusive ensinando um fenômeno chamado de antissemitismo, que é um racismo específico voltado para judeus. E essas ideias, obviamente, ainda estão por aí na sociedade. Então a Igreja Católica faz esse movimento falando, não, é uma nova era e nós teríamos que deseducar as pessoas e educar as pessoas para o respeito ao diferente, para o respeito ao judaísmo, enfim, e a outros segmentos da sociedade que foram perseguidos pela Igreja Católica. Então, o diálogo católico-judaico, ele existe no Brasil já há mais de 50 anos. Na verdade, ele é de 1965, a Nostra Aetate, existe no Brasil e ele tem uma atuação dessa questão em encontros promovidos com jovens, com estudantes das escolas, universidades e outros grupos. Um outro aspecto dessa luta ou dessa pauta é a questão que é muito importante, que a gente às vezes esquece, que é a questão do institucional. Né? Porque às vezes nós, da sociedade civil, a gente vai só pelo lado da sociedade civil e esquece da importância da luta ser uma luta também dentro das instituições e nos diversos aspectos assim, do Estado brasileiro. Né? E é muito importante que a gente esteja lá. Nesse sentido, a gente eu faço parte do grupo que lutou e conseguiu criar o CONEPLIR, que é o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, com representações de todas as religiões, Isso é importante porque no momento atual a gente vive um momento singular da história brasileira, em que a gente tem perseguições específicas a determinados grupos, por exemplo, como os nossos irmãos e irmãs das religiões de matriz africana, do candomblé, da Umbanda e outros grupos. Então, no Conselho, a gente conseguiu, isso foi uma luta de anos, de décadas, conseguimos criar o Conselho e conseguimos criar também a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância Religiosa. E a partir desse momento, ele é bem novinho, tanto o Conselho como a DECRAD, mas a partir desse momento a gente tem um marco e uma delegacia em que se possa ir e registrar, porque ficava tudo muito, né, da interpretação, por exemplo, da pessoa que fazia o BO, o Boletim de Ocorrências. Né? Então a gente está nesse esforço de ensinar, na verdade, porque é importante entender isso, a liberdade religiosa está garantida, né, na Constituição Brasileira, no artigo 5º, e está garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18. E pouca gente sabe disso, quer dizer, não é uma coisa de fórum íntimo, eu vou decidir se o Estado pode ou não pode, é isso, né? Está lá garantido na Constituição, então o Estado precisa proteger e precisa criar políticas públicas para isso. Então, no momento atual, a gente vive um ataque, assim, um acirramento dessas tensões, um ataque a essas religiões, a todas as outras também. Né? A gente pode falar de islamofobia, a gente pode falar de antissemitismo, de sinagogas pintadas com suástica, mas nós temos essa força que é esse conselho, e a função primeira dos conselhos é da sociedade civil, conversar com o Estado. Então todo conselho é um conselho de Estado, ele não é um conselho de governo, o que está estabelecido por lei. Então conversar com o Estado no sentido da promoção das políticas públicas e de você também fazer com que o Estado pense nessas questões. Né? Então a gente está aí numa ação cidadã muito importante. Dentro dessa verticalidade, né, de mulher judia e dessa luta de avanço das pautas, eu integrei, trouxe ao Brasil, tem um movimento internacional chamado, que começou em Israel, com mulheres israelenses, judias israelenses e palestinas, e também agora as palestinas muçulmanas e cristãs, chama Women Wage Peace, Mulheres
fazendo a paz. Elas disseram que elas não são pela paz, elas estão fazendo, é algo que está aqui, está canalizado, né? E aí entrei em contato com elas, fiz a marcha com elas lá em Israel, indo ao Knesset, ao parlamento israelense, e elas disseram o seguinte, que não poderia haver mais nenhuma guerra, né, no sentido mais amplo, porque aquela região é uma região muito complicada, em que não poderia haver nenhuma guerra mais, porque tanto as mulheres judias como as mulheres palestinas, muçulmanas e as mulheres cristãs já estavam cansadas, porque os seus filhos é que estavam morrendo, né? E elas levam essa exigência, não é nem um pedido, essa exigência ao parlamento israelense e essa determinação de que não se pode mais tentar resolver as questões pelo recorte da guerra, e sim pelo recorte da negociação, da construção da paz, por mais difícil que ele seja, e é difícil, né? Algumas pessoas falam, isso não tem jeito, mas elas disseram, não, nós temos filhos, os nossos filhos morrem, filhos e filhas, então é isso sim, a gente tem que encontrar uma solução que não seja a solução da guerra. E aí, eu trouxe aqui essas mulheres, nós fizemos um evento belíssimo com elas no Museu do Amanhã, que nos cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer esse encontro, e trouxemos a Juliette, trouxemos duas mulheres, lideranças palestinas e também lideranças israelenses, para dialogar. Foi um encontro belíssimo, e eu convidei aqui também, né, por conta também já desse movimento meu aqui, entrosamento com mulheres muçulmanas, judias e cristãs, né, com a ideia de que nós podemos sim, temos muitas divergências, mas também temos muitas confluências, que a gente pode sim sentar e conversar e dialogar com respeito, né, e falando tanto dessas diferenças como das confluências, e principalmente focando nas confluências do encontro. Então foi um encontro belíssimo, a gente teve representação de mulheres brasileiras, sunitas, xiitas, católicas, judias, foi belíssimo. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar, né? Da importância do momento atual, da singularidade desse momento e da importância da gente construir, fazer essa luta, tanto na sociedade civil, como pelos caminhos mesmo do Estado e também os caminhos políticos institucionais, não é? Seja na Câmara de Vereadores, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, as mulheres precisam se apropriar disso. A gente poderia falar aqui da luta das mulheres, né? Da questão da mulher ter direito ao voto só na Constituição de 33, com muita negociação das mulheres, né? Com o governo Vargas, então, foi que a mulher conseguiu votar. E mesmo assim havia diferenciação entre mulheres casadas e mulheres solteiras, as casadas precisavam de autorização dos maridos, enfim. Essa é uma coisa muito novinha no Brasil, e não é à toa que a gente tem essas situações todas de cota para as mulheres na política, mas o processo de botar laranjas e tal. Então, que nós tenhamos essa consciência, que a gente não esqueça desse aspecto também, dessa construção do país, da liberdade religiosa e da questão das mulheres, dos movimentos feministas e de todo o esforço feminino para que a gente tenha uma sociedade melhor, que respeite a nós, aos nossos filhos, as nossas filhas, as nossas descendências e as nossas produções também. Quero agradecer muito aos Digitais Femininas por trazer, dar aqui a oportunidade de a gente falar dessa área que aparentemente é nova no Brasil, da questão interreligiosa, mas que ela é uma construção ao longo de décadas. A liberdade religiosa está garantida, né, na Constituição Brasileira, no artigo 5º, e está garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18.